Olá, alunos do Clube Garra Concurseira, tudo bom? Eu sou o professor Celso Costa, seu professor de matemática. E nessa aula nós vamos falar sobre equações de primeiro grau. Vamos aprofundando mais e mais, cada vez mais e mais na matemática, né? Equações de primeiro grau. Professor, o que seria equações de primeiro grau? Bom, vamos separar por partes. Equações. O que seriam as equações? Equações, a gente tem a definição dela, ó, equa. Equa quer dizer igual. Igual. Ou seja, é uma igualdade. Igualdade. Por exemplo, se a gente falar o seguinte, 2 mais 2 igual a 4. Faz sentido, uma expressão matemática, uma expressão aritmética. 2 mais 2 é igual a 4. A gente chama isso de igualdade. Por quê? A expressão que a gente tem de um lado é correspondente ao do outro lado. É uma igualdade, ou seja, é uma equação. E equação do primeiro grau a gente utiliza quando nós temos números e letras. Por exemplo, x, 3y, 5z. Pode-se utilizar letras diversas de qualquer alfabeto, letras gregas, letras indo-arábicas, diversas letras, desde que faça sentido a sua equação. Vamos lá, onde é que a gente pode utilizar equações de primeiro grau desse tipo? Bom, no mercado mesmo, quando a gente vai comprar laranjas, por exemplo, antigamente a gente comprava por dúzia. A gente chama o preço da laranja de X, porque a gente não sabe. A gente sabe quanto custa 12 laranjas. 12 laranjas, digamos que seja R$ 24. Olha só, 12 laranjas custam R$ 24, mas eu não sei qual é o preço de uma laranja só. Por quê? Só vendem de 12. Mas se eu quisesse saber o preço de uma laranja, quanto eu paguei em uma laranja? É 12x é igual a 24. Onde x é o preço de cada laranja. Para resolver essa equação é muito simples. O 12 está multiplicando esse x. Se ele está multiplicando, para eu deixar esse x aqui sozinho, ou seja, isolado, para eu isolar esse x, eu tenho que passar esse 12 que está multiplicando para o outro lado da igualdade em forma de divisão. Então vai ficar 24 dividido por 12. Bom, agora ficou fácil de encontrar. Por quê? X é igual a 24 dividido por 12, 2. Portanto, eu sei que o valor de uma laranja é igual a R$ 2. Vamos saber se faz sentido? A gente coloca nessa equação inicial. 12 vezes x igual a 24. Ou seja, 12 vezes o preço de uma laranja é igual a R$ 24. Então, o x a gente já descobriu que é 2. 12 vezes x, que é 2, é igual a 24. 12 vezes 2 é 24. Realmente, 24 é igual a 24. Então, nós acabamos de resolver a nossa equação de primeiro grau. É bem simples. Basicamente, equação de primeiro grau é quando você tem números e letras. O número é a parte numeral e das letras é a parte literal. Vamos resolver agora alguns exercícios envolvendo equação de primeiro grau. Exercícios que caem bastante em provas, caem bastante em concursos, em vestibulares. A primeira questão é o seguinte: o valor de x que satisfaz a seguinte equação é, olha só, temos as alternativas aqui, 2, 3, 5, 6. E a equação é a seguinte, ó, 3x mais 4 é igual a 5x menos 8. Ah, professor, como é que eu vou resolver isso daqui? Como é que eu vou... Tem x de um lado e x do outro. Vai ficar... Não dá para resolver. Dá sim. Por quê? Na igualdade, na equação, a gente pode passar
tudo que for letra para um lado, tudo que é letra multiplicando o número para um lado e tudo que for número para o outro lado. Como que a gente faz isso? A gente troca o sinal. Olha só, 3x, vamos deixar o que for x para um lado? Vamos deixar para cá. Ó. 3x. Do outro lado da igualdade a gente tem esse 5x. Esse 5x está positivo. Quando não aparece nenhum sinal aqui é porque ele está positivo. Então ele vai passar para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Então vai ficar menos 5x. Tá? Desse lado a gente tem o menos 8. Então menos 8. Do outro lado a gente tinha o 4 positivo. Então ele vai passar para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Então vai ficar menos 4. 3x menos 5x é igual a menos 2x. Menos 8 menos 4 é igual a menos 12. Ah, tá, professor, estou começando a entender. Ficou igual a outra, né? Ficou um número com x de um lado e do outro lado ficou só número. Exatamente. A gente vai fazer o quê? Tem que deixar esse x isolado. Então, eu vou pegar esse menos 2 que está multiplicando o x, vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar menos 12 dividido por menos 2. Menos 12 dividido por menos 2 vai ficar o seguinte, ó, x é igual a sinais iguais. Sinais iguais é positivo. Sinais menos com menos dá mais. Regrinhas de sinais. 12 dividido por 2 dá 6. Portanto, o valor de x é 6. Gabarito letra E. Legal? Legal. Vamos para a próxima questão, então. Questão de triângulo. Essa é bem interessante. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Isso daqui é um padrão da trigonometria. Tá? Qualquer tipo de triângulo. Posso desenhar um triângulo aqui de qualquer tipo. Se eu somar os ângulos internos, sempre vai dar 180 graus. Pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo isósceles, tá? Com um lado diferente, pode ser um triângulo escaleno, pode ser qualquer tipo de triângulo. Quando a gente soma os ângulos internos, sempre dá 180 graus. Legal, vamos guardar isso. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre 180 graus. Se um ângulo desse triângulo mede 3x mais 4, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar aqui um triângulo. Desenhar um triângulo e vamos colocar as informações que a gente tem nesse triângulo, já que está falando de triângulo. Já que estamos falando de triângulo, né? Vamos desenhar um triângulo aqui qualquer. Não importa se ele é um retângulo, não se preocupe com o formato desse triângulo. Desenhe um triângulo que você conheça. Triângulo qualquer. Aqui parece que todos os lados estão iguais, mas não me interessa se são iguais, se os ângulos são iguais. Os ângulos a gente vai descobrir agora. Então vamos lá. Um lado desse triângulo, ou seja, esse daqui, está falando que mede 3x mais 4 graus. Então vou colocar aqui, ó, 3x mais 4 graus. Outro lado, ou seja, um outro ângulo mede 2x menos 15. Então esse daqui mede 2x menos 15. Eu coloquei aleatoriamente os ângulos, pode ser qualquer um dos três, sempre vai dar o mesmo resultado. Se a medida do terceiro ângulo é de 86 graus, ou seja, esse triângulo aqui é de 86 graus, então o valor de x é... Como a gente resolve isso daqui? A gente sabe que a soma dos três ângulos é 180 graus. Então eu posso somar esse valor com esse valor com esse valor, que tem que dar 180 graus. Então vamos lá. O primeiro valor que a gente tem, 86 graus. Mais 3x mais 4. 3x mais 4. Mais 2x menos 15. Mais 2x menos 15.
Isso é igual a... O que a gente fez? Somou todos os ângulos. A soma dos 3 ângulos dá 180 graus. Legal. Tá, professor, como é que a gente faz agora? Deixa número que tiver x de um lado da igualdade e número junto com o número do outro lado da igualdade. Então, olha aqui. A gente tem número com x aqui, ó. Tem 3x, tem 2x. Beleza? Esses dois a gente vai isolar de um lado. Então, vai ficar 3x mais 2x é igual, tudo que for número, esse número, esse número, esse número, vai passar para o outro lado da igualdade. Do outro lado a gente já tem o 180. O que tiver positivo tem que passar para o outro lado da igualdade com o sinal invertido, ou seja, negativo. Menos 86, o 4 vai passar também negativo, menos 4. E o menos 15 vai passar com o sinal invertido, mais 15. Legal? Legal. 3x mais 2x. Como que a gente resolve isso? Imagina que o x fosse, como a gente viu na questão anterior, uma laranja. 3x mais 2x. 3 laranjas mais 2 laranjas. Ah, eu tenho 5 laranjas então, professor? Exatamente, 5 laranjas. 5x. 5x é igual a 180 menos 86 menos 4 mais 15. Olha só, menos 86 menos 4 dá menos 90. 180 menos 90 dá 90. 90 mais 15 dá 105. 105. Legal. Temos aqui 5x igual a 105. O x está multiplicando o 5. O 5 está multiplicando esse x. Para a gente isolar o x, para encontrar o valor do x, eu tenho que pegar o 5 que está multiplicando, passar para o outro lado da igualdade em forma de divisão. Então vamos ficar, x é igual a 105 dividido por 5. 105 dividido por 5. E 105 dividido por 5 é igual a 21. Ou seja, x vale 21. Resposta letra B. Ah, mas os números estão bem perto, né? 20, 21, 22, 23, 24. Será que é isso mesmo, professor? Vamos fazer o teste. A gente sabe que a soma dos ângulos tem que dar 180. Então vamos trocar o x pelo 21. Então vai ser 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 21 mais 4. 3 vezes 21 dá 63 mais 4. 63 mais 4, 67. Então a gente já tem um ângulo de 86, tem um ângulo de 67, e agora o próximo. 2x menos 15. 2 vezes 21 menos 15. 2 vezes 21, 42. 42 menos 15. 42 menos 15, 27. 27. Então, 27. Fazendo os cálculos, 7 mais 7, 14. 14 mais 6 dá 20. Então, sobe 2. 8 mais 2, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 2, 18. Quanto deu? 180. 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Legal. Questãozinha bem simples, que cai muito em concurso, cai muito em vestibular, no Enem também cai. E é bem simples, é só a gente saber separar as informações. Se apareceu lá, tem um triângulo, desenhe um triângulo qualquer. Olha só, a gente sabe, um tem 27 graus, o outro tem 86, o outro tem 67. Os ângulos são muito diferentes. É um triângulo escaleno. Mas não importa pra gente. O que importa são os valores, não o desenho. A gente descobriu que o valor é 21. O valor x é 21. Vamos para a próxima questão aqui. Olha só que interessante. Raul e Carita têm juntos 210 mil reais para fazer um investimento. A quantia que Raul possui é 3/4 da quantia que Carita possui. Qual o valor a ser investido por Carita?
Bom, vamos lá, vamos separar de novo por partes. Raul e Carita, os dois juntos têm 210 mil, ou seja, vamos colocar aqui o R para representar Raul e o K para representar a Carita. Raul mais Carita, 210. Vamos colocar só 210, depois a gente coloca, no final a gente coloca os zeros. Legal? Maravilha. A quantia que Raul possui é 3/4 da quantia de Carita. Ou seja, eu posso falar que Raul é igual a 3/4 a quantia de Carita. Tá? 3/4 vezes K. Ah, interessante. Olha o que a gente fez aqui. Quer saber qual que é o valor da Carita? Então, do Raul não me interessa. Vai ficar só o K. Por quê? Eu sei que R é igual a 3K sobre 4. Então, no lugar desse R aqui, a gente pode colocar essa informação. Vai ficar assim, ó. 3/4 Carita mais Carita igual a 210. Olha que legal. Então, 3/4 mais 3/4 de Carita mais o valor da Carita dá 210 mil. Interessante. Tá, professor? A gente tem uma fração, uma multiplicação, uma soma, tudo junto. Como é que eu vou separar daqui para lá? Eu não posso pegar a letra e colocar negativa para lá, que vai dar ruim. Realmente vai dar ruim. A gente tem que juntar esses dois Ks. Vai ficar um K só. Como que a gente faz? Tá vendo que o K está sozinho aqui? Toda vez que um número, uma letra estiver sozinha, ela está sendo dividida por 1. Porque qualquer coisa dividido por 1 dá qualquer coisa. 5 dividido por 1 dá 5. 1000 dividido por 1 dá 1000. Uma caneta dividido por 1 dá uma caneta. O K é a mesma coisa. Então aqui ele está sendo dividido por 1. E aqui a gente tem agora uma soma de frações. E soma de frações, como que a gente faz essa soma de frações? 3K dividido por 4 mais 1K dividido por 1. Eu vou fazer aqui no método da borboleta, que é mais fácil. O método da borboleta ele constitui em fazer o seguinte. A parte de baixo a gente vai multiplicar. Então, 4 vezes 1. Então, a parte de baixo vai ficar 4. Legal? A parte de cima, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cruzado. Olha só, vou multiplicar esse com esse. 3 vezes 1, 3. Legal? 3K. 4 vezes 1K, olha só, cruzado, tá vendo? Viu que parece uma borboletinha quando fica cruzado assim? Então, 4 vezes 1K é igual a 4K. 3K mais 4K é igual a 7K dividido por 4. Então, esse resultado aqui é a mesma coisa que isso. Então, a gente pode falar que 7 vezes o valor da Carita dividido por 4 é igual a 210 mil. Agora ficou fácil, porque eu tenho só multiplicação e divisão. Número com número. O 4 está sendo dividido. Então eu vou passar para o outro lado em forma de multiplicação. Então, a gente vai ficar, vou passar para cá, fica mais limpo. 7K é igual a 210 vezes 4. Tá vendo? O 4 estava dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, 7K, 210 vezes 4 dá 840. Olha que legal, 840. 7K é igual a 840. Quanto que é o K sozinho? O 7 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da igualdade em forma de divisão. Então, K vai ser 840 dividido por 7. 840 dividido por 7, isso mesmo. Portanto, vou colocar bem aqui no cantinho, ó, perto de mim ainda. K é igual a 120. 120.
K igual a 120. Mas lembra, tem esses monte de zero aqui, né? Que a gente não tinha utilizado. A gente pode colocar de volta aqui, ó. 0, 0, 0. 120 mil. 120 mil? Resposta, gabarito, letra E. Tá legal, pessoal? Então, equação de primeiro grau é basicamente isso. Quando você tem letras e números em uma igualdade. Pode estar do lado esquerdo da igualdade, pode estar do lado direito, pode estar dos dois lados. Podem ter números completos de um lado, números faltando do outro lado, uma incógnita, uma letra, um X, um Y, um Z. Existem diversas maneiras de você resolver equações utilizando a equação de primeiro grau. Por exemplo, essa última questão que a gente fez, envolvendo duas pessoas que têm uma quantidade total. Sabendo que uma pessoa tem uma certa quantidade da outra, a gente consegue descobrir o valor de cada uma. Tá? Se a gente quiser descobrir o valor do Raul também, aqui não está pedindo. Mas se quiser descobrir, é fácil. 210 menos 120. 210 menos 120 dá 90 mil, que é o valor que o Raul tem. Legal, pessoal? Então, muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.